É isso aí, pessoal. Vou trazer outro assunto que o Jamil está acompanhando. Inclusive, ele trouxe na coluna dele esse destaque, porque numa reunião com o Brasil e governos, Irã prometeu ato decisivo contra Israel. Jamil, a gente tem acompanhado essa escalada no Oriente Médio, né? Que ato decisivo é esse que você conta aí no É, UOL? essa é uma boa pergunta, Diego. Qual é esse ato decisivo que diz os iranianos? Só para vocês entenderem, o que aconteceu na segunda-feira foi que os iranianos fizeram o que o Bolsonaro fez com os embaixadores estrangeiros. O governo iraniano convocou os embaixadores em Teherã, todos os embaixadores que têm sedes, chancelarias em Teherã, não são muitos ocidentais, o Brasil é um dos poucos ocidentais que ainda tem uma embaixada ali, e todos foram chamados, e o governo iraniano, no caso o chanceler iraniano, explicou num longuíssimo discurso qual é a posição do Irã diante da morte do líder do Hamas em Teherã e o que é que o Irã pretende fazer. E eu tive acesso justamente a essa fala, muito longa, inclusive, do chanceler iraniano, e ela é muito impressionante, porque ele constrói no seu argumento basicamente um cenário no qual o Irã agora tem o direito legal de retaliar, que o mundo deve esperar isso, e ele vai além. Se nós não retaliarmos, se não houver uma resposta, esse crime, como ele chama, ficará impune e vai desestabilizar ainda mais a região. Então, olha só, o Irã se apresenta, claro, como aquele que, ao retaliar, vai acabar com a impunidade. Enfim, é também uma história extremamente complexa, não tem o lado certo ou errado, a gente precisa explicar o que é que está acontecendo, e o que acontece é que o mundo vive uma situação extremamente perigosa. Vamos só ali lembrar, há uma semana, o líder do Hamas foi morto em Teherã. E aí, claro, as acusações todas apontadas a Israel. Teherã, então, agora planeja esse ato decisivo contra Israel, que é o que está nesse discurso do chanceler aos embaixadores que nós tivemos acesso. Ninguém sabe o que é esse ato decisivo, e os iranianos deixam muito claro: somos nós que vamos decidir quando isso vai acontecer. Verdade que os americanos têm dito que isso pode acontecer nos próximos dias, ou seja, há uma tensão muito Ô, grande. O que Jamil, aconteceu hoje? Diego, só rapidamente, sim. os israelenses, de uma certa forma, tentaram se precipitar ou se antecipar, perdão, a um eventual ataque ou do Hezbollah, ou do próprio Hamas, ou do próprio governo iraniano, e o que fez o governo israelense mandou aviões para sobrevoar, dar rasantes sobre Beirute, capital do Líbano e, claro, um dos territórios também com muita influência do Hezbollah. É uma situação extremamente perigosa que o mundo vive hoje no Oriente Médio, e não há ninguém que possa dizer qual vai ser a saída. Alguém diz assim: ah, não, mas os iranianos vão fazer um ataque só para inglês ver, porque eles precisam fazer esse ataque. Sim, é verdade, isso foi o que aconteceu em abril, vocês se lembram, eles mandaram 170 mísseis lentos, quase avisados, telegrafados, mas aí a pergunta que todos se fazem: e se sair do controle isso? E se esse ataque for respondido de uma forma que depois é impossível parar essa escalada militar? Então, é uma Sobre isso, situação ainda extremamente tensa. sobre isso que eu queria falar, já viu? Hoje o noticiário dá conta de que tanto os Estados Unidos junto a Israel, como a É. Rússia junto ao Irã, estão fazendo apelos para Uhum. que não se parta para a guerra total, né? Isso. Que não interessa nenhuma das potências, até onde eu consigo entender. Isso é real, quer dizer, tanto os Estados Unidos como a Rússia, nesse momento, não estão interessados num conflito aberto no Oriente Médio, né? Não, porque, Isso inclusive, pode parar o Irã? Pode? é a única grande esperança de que aqueles com influência sobre as partes possam dizer a essas partes: nós não estamos com vocês. Ou façam o que vocês têm que fazer, mas com cautela. Então, por exemplo, o Putin fez um apelo para o Ali Khamenei, que é basicamente o líder iraniano: olha, se vocês forem atacar Israel, não ataquem civis, porque se vocês Isso. atacarem civis, obviamente, os israelenses são obrigados a dar uma resposta. Isso pode criar, obviamente, uma comoção ainda maior. Então, busquem alvos militares. Muito curioso, né, coach? O Putin, com tudo que a gente sabe da Ucrânia, pedindo para os iranianos não atacarem Moderado. civis, né?
Enfim, mas é por quê? Justamente pelo teu ponto que você levantou. As grandes potências não podem se dar ao luxo, neste momento, de ter mais um fronte em que elas serão chamadas para esse fronte. Esse fronte já existe, ele está na Ucrânia, entre a OTAN e a Rússia. Agora, se você cria um segundo fronte, no qual os americanos terão de entrar, certamente, e do lado iraniano, por consequência, os russos e eventualmente os chineses terão de entrar, você cria mais um fronte entre as grandes potências. E não há, neste momento, interesse por parte dos americanos, que vão passar por uma eleição agora, não há esse momento de uma nova guerra. Do outro lado, no caso da Rússia, ela não tem um oxigênio suficiente para lutar duas guerras ao mesmo tempo, contra a OTAN e contra, basicamente, ali Israel, etc. E para completar, tem os chineses, que querem fazer comércio, né, Couto? Que não querem guerra com ninguém, Quer que saber de nós guerra. queremos estar como os protagonistas do século XXI, garantindo que todos os mercados sejam nossos. Ô Jamil, aproveitando O aqui que a gente problema. está. Desculpa, Thales, só queria pedir antes para o Jamil uma análise, porque a gente estava falando de Venezuela. E até nesse contexto todo é importante manter relação com a Venezuela, justamente por conta do petróleo, né? Essa instabilidade no Oriente Médio também força as potências, né? E o Brasil também, aliás, os países, de uma forma geral, a manterem um canal aberto com a Venezuela, certo? Claro, e olha, Diego, você tem toda razão, porque quando começa a guerra na Ucrânia, a Europa, que estava enfurecida contra Maduro, vai lá e começa a conversar com Maduro. Tem uma cena já de muitos meses, né, isso já tem um tempo, no Maduro encontrando o Macron num corredor de uma conferência internacional. E os dois querendo, né, um restabelecimento. Restabelecimento porque agora o Maduro é democrata? Claro que não. É porque agora a União Europeia precisa de uma outra fonte de energia que não seja a Rússia. Então, obviamente, a visão em relação ao Maduro muda e leva ao acordo para a eleição que foi em outubro de 2023, quando americanos, europeus e brasileiros chegam a um acordo com Maduro e a oposição para organizar como seria essa eleição. Então, era a grande expectativa e a grande esperança. Só para você ter uma ideia, Diego, os americanos têm implementado sobre a Venezuela cerca de 900 medidas ou de restrição ou de sanções. 900 medidas. Então, obviamente, tirar talvez 200, 300 dessas medidas daria um oxigênio muito importante para a economia venezuelana e, ao mesmo tempo, os americanos teriam acesso ao petróleo, ou pelo menos uma parte desse petróleo, também fugindo da encruzilhada russa na Ucrânia. Mas isso tudo também depende do Maduro fazer a sua parte e garantir uma eleição justa e transparente.